E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre funções anônimas ou funções lambda em Python, né? Para que ela serve, como a gente cria. Então vamos começar pelo conceito, né? As funções lambda ou funções anônimas, elas são funções que são atribuídas a uma variável, tá? Você não precisa criar a função da maneira tradicional do Python, que é def, função, e toda a escrita dela, você cria ela numa linha só de código. E elas têm bastante utilidade, principalmente para você poder colocar em callbacks ou então em funções de validação, torna o código mais simples e bem objetivo. Então, como é que a gente cria? Vamos criar uma função aqui para nos retornar os números pares. Então, eu vou criar a função par. Isso aqui é uma variável que eu vou atribuir lambda, o termo reservado lambda, tá? Eu vou passar os parâmetros da função, nesse caso eu tenho um parâmetro só, vamos botar aqui n1, como se fosse o número 1. Se eu tivesse mais de um parâmetro, eu botaria vírgula, parâmetro 2, tá? Mas vamos trabalhar com um parâmetro só. Vou colocar aqui 2 pontos, tá? Aqui eu vou colocar a minha regra, vou colocar a minha regra na função, né? Imagine o seguinte, seria a mesma coisa que eu tivesse um return aqui. Eu não tenho, mas seria a mesma coisa que eu tivesse, tá? Então, vamos lá. N1, vamos fazer essa divisão por 2 com o resto zero, né? Isso significa que o número é par. Dessa forma, ele vai retornar true ou false, né? True se ele atender essa condição, false se ele não atender essa condição. E eu vou dar um print aqui, só para a gente exemplificar. Eu vou botar o número 23, que é ímpar, e vou botar o número 26, que é par, tá? Então, função par, lambda n1, n1 dividido por 2, isso igualado a zero. Quando eu rodar esse código, veja que ele retornou falso para 23 e verdadeiro, true, para 26. Né? Então, a função está funcionando. Essa função seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Def função par2. Vou botar aqui o parâmetro n1. Eu vou botar aqui return n1 dividido por 2 igual a zero. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos adicionar a função par2 aqui. Par2 com o mesmo número, 23. Vou só, como eu estou concatenando, vou ter que converter ela para string, que ela retorna um booleano, né? Apesar de que essa conversão, por vezes, ela já fica implícita, quando a gente concatena, é sempre bom a gente realizar as conversões devidas. Então, vamos converter função par2 número 26. Função par2 número 26. Então agora eu tenho a mesma função de duas formas diferentes. Vamos ver como se comporta. Veja aqui, false, false, true, true. Então, ou seja, elas responderam a mesma coisa. Então isso aqui significa a mesma coisa. Mas então, para que eu uso o lambda? Agora você imagina o seguinte, que eu tivesse uma função que aqui, função par2, eu fosse chamar uma outra função. Vamos dizer que eu fosse chamar uma outra função. Eu poderia fazer isso aqui. Tá? O número, a função,
eu vou passar na função o número, tá? Então aqui a função par2, eu teria que passar o número e função par, que é a variável que contém a função par. Na verdade, o que está acontecendo aqui agora? A função par2, ela depende de dois parâmetros, um dele é o número e o outro é a função que eu vou utilizar dentro dela. Tá? Isso aqui poderia ser um callback, poderia ser qualquer outra utilidade onde você precisasse passar uma função como parâmetro. O Python, assim como outra linguagem, permite isso. Veja que eu obtive o mesmo resultado. Também não era para esperar diferente. A função que está sendo utilizada para o return aqui é essa função aqui, né? Então agora, mais do que nunca, eu estou fazendo a mesma coisa de forma diferente. Aqui eu estou passando a função como parâmetro, e esse é um dos principais objetivos de você usar uma função anônima ou lambda, né? É você poder passar a função como parâmetro, né? Então você atribui essa função a uma variável. Essa variável ela possui essa função registrada dentro dela, e você pode passar ela como parâmetro para uma outra função e utilizar. Isso aqui, você imagina que eu quisesse fazer um filtro. Isso aqui podia ser um filtro. Esse filtro ele tem esse código aqui, que eu poderia a qualquer momento mudar automaticamente todas as funções que utilizam esse filtro como parâmetro. Ele já alteraria. Enfim, um callback, como eu já repeti inúmeras vezes aqui, que é muito útil, né? O que é um callback? Callback é uma chamada de retorno. É você, geralmente ao final de uma execução, dar o retorno chamando uma outra função, né? Então isso é muito útil, tá? Mas é simples. Veja que isso é algo muitas vezes que é mistificado no Python, né? As pessoas não entendem às vezes o que é o lambda ou para que serve, mas veja que é algo simples e bastante útil, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Curtam, dê um gostei aí, e se tiver qualquer dúvida, basta botar aqui nos comentários. Obrigado, até a próxima.